Oi, pessoal, a gente é do canal História Barbário, eu sou a Daiane. Eu sou o Gladson. Pra mudar um pouco, Porra, velho, então tá, então vai. Ele Valeu. ficou... Oi, pessoal, a gente é do canal História Barbário, eu sou a Daiane. Eu sou o Daniel. Eu sou o Gladson. E hoje a gente tem uma convidada super especial, a Mariana Bonar Trevisan. E de tão especial que ela é, a gente vai gravar 2 vídeos. O primeiro, que vocês vão assistir agora, é, afinal, o que é a Idade Média? E na próxima semana, o segundo vídeo, que é sobre os usos e abusos da Idade Média. Isso aí, vai estar muito legal, então vem com a gente. Agora ficou profissional. Oi, pessoal, então, a gente tá aqui com a nossa convidada super especial, Mariana Bonar Trevisan. A Mari foi também nossa colega de faculdade, né? Você vê como a GRR gente 2005. a gente tem colegas maravilhosos. Isso, a nossa turma só sucesso. Mas, né, vamos apresentar o currículo da Mari, que é importantíssimo, porque a gente não traz aqui só porque é nosso amigo, né, gente? A gente traz Nepotismo pessoas é contra a galera. a gente traz pessoas gabaritadas, né? Então a Mari fez a graduação na Universidade Federal do Paraná. Depois, né, Mari, foi fazer o mestrado e o doutorado na UF, né? E durante o seu doutorado fez uma bolsa sanduíche em Coimbra, né? Então estudou também fora e tal. E a especialidade dela é História Medieval. Aí você me corrige se eu falei alguma Isso aí, coisa não, errada. tudo certo. E atualmente é professora universitária também, né, Mari? Uhum. Então seja bem-vinda, a gente tá bem feliz de você ter aceitado nosso convite. Né? Que é um tema Obrigada, importantíssimo. E a gente ainda nunca falou de Idade Média aqui no Exatamente. canal, né? Então, que bom que estamos falando com a pessoa certa. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. É sempre bom, né? A oportunidade do canal de vocês é incrível. E tá bombando aí, a gente acompanha. Muito bacana a iniciativa. 700 inscritos hoje. Queremos chegar a 1000, pessoal. Ó, presente de Natal, até final do ano, 1000 inscritos. Então se inscreva, divulga, porque eu quero a plaquinha. Eu tô obstinada nessa plaquinha. Não, mentira, né? A gente quer, obviamente, também que o conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível. Então nos ajude aí a divulgar esse canal. Então a gente já faz aquele merchan, né? Que é o quê? Boa ideia. Curte o canal. Isso. Se inscreva no canal, ative o sininho para subir de 700 a 1000 rapidinho. Isso aí. E compartilhe. Então, né? O que a gente pensou, né? Falamos de o que é a Idade Média, o que não é a Idade Média. E quanto que isso tem vindo cada vez mais frequente na mídia, nas redes sociais. O pessoal, às vezes, se apropriando, idealizando a Idade Média, né? Então, eu acho que a Idade Média foi um tempo de trevas, só trevas e desgraça e fome, guerra e peste, ou foi um tempo de glórias, de honra e, enfim, né? Só coisa boa, assim. Serve uma pra tudo, maravilha. né? Então por isso justamente a gente começa, né, esse vídeo é uma pergunta, né, afinal o que é a Idade Média? Que é justamente isso que a gente quer discutir, né? E aí eu acho que a gente pode começar, que a gente observa a partir, não sei, né, assim, não tem nenhum estudo empírico disso, mas que eu tenho falado da minha experiência enquanto usuária de redes sociais e tal, né, que a gente observa aqui especialmente, a partir de meados de 2016, a gente vê aí uma série de memes e piadas e, enfim, das pessoas comparando a atualidade do Brasil à Idade Média, né? Exatamente. Então, eu me recordo, assim, de coisas tipo assim, se você acha que a Idade Média foi o período das trevas, te convido a conhecer o Brasil 2019. Teve muito piadinha da roupa, né? Que colocavam como é que chama aquilo? Uma malha. Uma cota de malha. Pra trajes Medievais, né? De Armadura. cavaleiros, armaduras falando assim, blusinha 2019, tá na promoção, look 2019, né? Então, fazendo muito essa relação do presente, né? Do contexto que o Brasil tá vivendo, político, social, cultural, com a Idade Média. Sim. Né? E especialmente aí você vê o pessoal, né, do campo da esquerda se apropriando nesse sentido, né? Então essa ideia de que a Idade Média negativa, uma idade média pejorativa, né, extremamente negativa, e você comparando isso ao contexto do presente. Então acho que a gente podia começar discutindo isso, assim, né? Antes de passar a palavra, eu precisava fazer uma meia-culpa aqui, porque no último vídeo
Exatamente, a gente está tentando desconstruir essa ideia mística sobre a Idade Média, e no último vídeo que a gente falou sobre a censura aos livros da ditadura militar, aliás, um livro bem bom, então vão lá assistir, e daí eu fiz uma comparação de que, olha, estão queimando livro aí na ditadura e nem é a Idade Média. Como se a Idade Média, que é um período enorme, se resumisse a queima de livros. Aliás, o auge da queima de livros nem é na Idade Média. Exato. Então, essas ideias sobre a Idade Média estão tão incrustadas na nossa formação que às vezes a gente acaba nem... falando assim, né? Assim, Isso. Assim como a gente faz os debates sobre racismo, por exemplo, que a gente às vezes é racista e não se liga porque ele faz parte da formação nossa, né, enquanto cidadão, estrutural e tal. Esse preconceito sobre a Idade Média passa por isso também, né? A gente nem para pensar, às vezes, a gente acaba só reproduzindo. Não, exatamente. É pensar, em primeiro lugar, que nós somos já herdeiros de épocas que pensaram o que era essa Idade Média, definiram essa Idade Média. E a gente pode falar, e muitos pesquisadores, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil, estão trabalhando a noção de que a nossa visão de Idade Média é uma visão de Idade Média colonizada. Ou seja, a gente vê essa Idade Média de uma forma muito uniforme. Então, ela tem X aspectos e é isso e acabou, mas que aspectos são esses, né? Então, que tipo de civilização se coloca como Idade Média? Eu acho que para a gente começar a falar, o mais legal é colocar a mesma pergunta, o que é essa Idade Média, o que a gente entende por Idade Média, para que daí a gente possa desconstruir isso. Né? Então, o que a gente aprende na escola no geral, né, são lá ali 10 séculos, século V ao século XV, essa divisão temporal marcada. Mas da onde que vem essa divisão? E por que esse período se chama Idade Média? Alguém inventou isso, porque os medievais não acordavam, tipo, eu sou medieval, né? Aí eu sou um homem medieval, sou uma mulher medieval. Não era assim. Bora queimar uns livros. Aí tá lembrando disso, né, Glaucia? Esse índice dos livros proibidos pela igreja durou até o século XX. Pois é. Então, bem longe do que a gente acha que é a Idade Média. Então, primeiro a gente deve pensar nisso, desconstruir o que é essa Idade Média. Então, essa periodização das idades, antiga, medieval, esse período que estaria no meio, ela vem do que a gente chama hoje de Idade Moderna. Então, começa uma visão lá do Renascimento, século XVI, XVII, é uma questão de se opor ao período anterior, mas uma visão principalmente dos humanistas, né, uma visão de filósofos, de pensadores, muitas vezes não ligados tanto à igreja, ligados ao pensamento mais laico, mas esse mundo religioso ainda estava lá presente, muito presente. A gente tem ainda a questão do poder dos reis, a origem divina do poder dos reis, então tudo isso convivendo no que a gente entende por Idade Moderna, e até chegarmos ali ao Iluminismo no século XVIII. Então você vai pensar, não, aqueles tempos em que era um domínio absoluto da igreja e tal, a gente vai chamar de Idade Média, Antiguidade, que também teve escravismo, teve um monte de coisa, né? Um monte de problemas. Um monte de guerra também. Um monte de guerra, sangue, violência. Exato. Então, não, esse período era um período glorioso, tal. Em que sentido? A gente tem que pensar no referencial. Claro. Essa noção de Idade Média foi construída, e a divisão em eras, tal, principalmente pelos iluministas. E quando a gente está falando de iluminista, a gente está falando de mundo ocidental. Então a nossa visão é colonizada nesse sentido também. Quando a gente fala Idade Média, a gente generaliza como se toda a Idade Média, ou que esse período temporal fosse definisse só o mundo europeu, cristão, enfim, né, ignorando que o mundo muçulmano, o extenso mundo muçulmano medieval, estava tendo a sua própria trajetória, né? O Extremo Oriente, a África, que também a gente está pensando muito na Idade Média africana agora. E é daí que vem uns negócios estranhos que a gente faz em história, que é tipo assim, a Idade Média da China. A China medieval, a África medieval, que é um negócio estranho, porque essa divisão é muito específica, e nem europeia total né? É um pedacinho da Europa, que daí generaliza isso para todo mundo. Então todo mundo vai ter que ter uma Idade Média. E dentro dessa Europa, que a gente chama de medieval, existia um Islã forte, uma civilização, uma cultura muito rica, que era do Al-Andalus, né? Península Ibérica. Então, como isso é variável, como a gente tem que problematizar isso, né? Não é tão simples. Então, a gente fala Idade Média por uma questão didática, porque a gente herdou essa construção temporal e didática mesmo, de divisão em eras, mas eu não sei se com algum futuro aí isso vai mudar,
Mas o que a gente herdou é isso, Idade Média, Idade Antiga, Moderna, Contemporânea. É uma visão meio biológica, né? Como se a civilização fosse um ser vivo, que ela nasce, cresce, atinge a maturidade e morre. E é isso, e é colonizada também porque ela se gesta e se consolida principalmente no século XIX, quer dizer, no 18 para o 19, que é um mundo, a época do imperialismo europeu, e então isso fica bem nítido, a visão de progresso, de civilização, e isso é colocado também para a Idade Média e a gente herda isso. É porque atendia as demandas desse período, né? Quanto mais eu digo que existe estágios de evolução, isso justifica eu me meter na vida dos outros e levar o meu auge da civilização para os outros. O que eu entendo como civilização, o que eu acho que é civilização. O conceito de civilização mesmo, né? Exatamente. E o interessante é como que o próprio cinema também, né? Porque eu fico pensando, quando eu vou trabalhar a Idade Média com os alunos, e aí eu começo fazendo os conhecimentos prévios, né? Justamente para ver o que eles estão pensando, e aparece muito essa ideia de violência, de guerra, de religião, de obscurantismo. E eu falo, cara, da onde que vem isso? E eu percebo que vem muito, né, das séries, porque a gente tem muita série com essa temática de filmes e de próprios jogos também, né? Então, isso ainda tá muito presente nessa essa construção, esse pensamento bem colonizado, assim, esse romantismo, né, esse pensamento bem uniforme da Idade Média, né? Então, acho que o que a gente quer discutir... Quem que tem aquela frase, Mari, que fala que a Idade Média não é nem legenda negra, nem legenda cor-de-rosa. O Jacques Le Goff, né, o grande medievalista do século XX, francês. Sim, que eu acho que dá pra gente discutir essa frase dele, né? Exatamente. Porque ela trabalha bem isso, né? Porque ela parte das demandas do presente, né? A gente, dependendo do contexto em que se vive o indivíduo, ele faz um uso diferente da Idade Média. Então o Iluminismo colocou como ruim a Idade Média para valorizar o seu contexto. Mas a gente vai ter os românticos que vão fazer o inverso, né? Que é valorizar a Idade Média, exatamente porque eles estavam vivendo numa desgraceira, né? no seu período, no seu presente. Então a fuga era valorizar o tempo que a gente era feliz, um saudosismo, né? E a gente recai nisso, né? A gente acaba reproduzindo até hoje. A gente faz isso, né? Essa ideia de nem legenda negra, nem legenda rosa, ela serve, inclusive, para descolonizar essa visão de Idade Média e pensar que toda época tem seus problemas. Né, a violência não é uma característica só da Idade Média. Não mesmo, agora, pessoal. Exatamente. Né? Vide o que a gente está vivendo agora. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Essa ideia de que, não, naquela época era mais violento. Não, meu amigo, não era, né? Violência. São diferentes tipos de violência. Exato. Eu que estudei muito história da família, da criança, gênero na Idade Média. Não existia infância na Idade Média. Não, peraí, né? Você vai ter antropólogos, Jack Gould, outros falando, não, que tipo de noção de infância? Mas se tinha uma compreensão. Exato. Pessoas de idades, né, crianças, aquele ser humano pequenininho e tal, se tinha uma compreensão sobre ele. Existe mesmo, tipo né? E material didático ainda, de que a criança era um adulto pequeno. Não tinha tratamento diferenciado nenhum, assim, né? Isso é uma visão que se cristalizou, né, mais nessa onda da arcades aí, porque eles não achavam que criança era criança e tal. Não, você tem até iluminuras, tem outras fontes, inclusive a arqueologia descobrindo os brinquedos, que tipo de brinquedos as crianças brincavam na Idade Média, que tipo de atenção, manuais para educação infantil também. Então, tudo isso a gente pode pensar a Idade Média dentro dessa lógica, né? Nem legenda negra, nem legenda... Quais são as complexidades, né? Então, a própria questão das mulheres na Idade Média, porque as mulheres não escreviam, as mulheres isso, as mulheres eram só oprimidas, tal. Então, tem que relativizar. Claro que existe toda uma lógica patriarcal construída, mas não quer dizer que não existiram protagonismos femininos, né? Na Idade Média, diferentes tipos. Assim. E como se esse machismo, né, patriarcal fosse uma exclusividade da Idade Média. Também, exato. Né? No livro História das Mulheres no Ocidente, se fala que, inclusive, até depois do período da Contra-Reforma Católica, e mesmo dentro do mundo protestante, às vezes, dependendo do contexto, a questão do controle da mulher, até mesmo a lógica burguesa, dependendo do meio social e dos casamentos, tudo isso fica, né, a questão do casamento arranjado, da mulher ficar restrita ao lar. Então, se você compara, às vezes, com a vida de uma nobre medieval, existe muito mais liberdade que uma mulher burguesa do século XIX, que estava ali só em casa, no mundo, presa ali no mundo
doméstica, uma rainha medieval que cuidava de extensos domínios, cidades que eram dela, quer dizer, ela ganhava, né, como ali a parte da negociação do casamento. Então tudo isso é relativo, é variável. Né? Bom, um outro equívoco que se pensa muito é de um saber só centrado nos conhecimentos ali, tudo que estivesse em acordo, estrito com a igreja, que não se utilizasse os autores clássicos na Idade Média, que só lá no Renascimento se retomasse isso, e não é verdade, né? A gente pode falar das universidades como uma criação medieval, Sim. Então, poxa, não é qualquer coisa, são as universidades, né? São os centros de saber. E não só no saber. Ocidente, né, Mari? Exatamente. Acho fundamental a gente lembrar da importância dos árabes, né? Sim, das o mundo muçulmano, inclusive na África. Sim, né? Inclusive é considerada uma das primeiras universidades do mundo em Fez, né? Que é na África e Exatamente, tal, no Marrocos. Então, assim, acho que isso é bem interessante. As pessoas às vezes não sabem disso e aí saem falando um monte de besteira. Assim. A gente é herdeiro, né, desse mundo iluminista, né? Muito. Mas a gente tem, apesar de ter essa herança cultural do iluminista, a gente também carregou uma ideia imbecil de que o mundo, o saber, a ciência nasceu ali também. Como se não existisse nada antes disso, né? E é um equívoco enorme. Então, o saber das universidades, pensar que também, né, contrapondo com a ideia de trevas, pensar na questão das luzes também dentro disso, das próprias catedrais, com esses espaços pensados para as luzes, para a abertura. A vida universitária medieval era uma vida muito rica, né? Se fala tanto de balbúrdia hoje, né? Mas você vai ver o Carmina Burana na Idade Média, então como é que você vai idealizar uma Idade Média que é tão complexa e tem vários lados, né? Não era uma ortodoxia ali triunfante, todo mundo segue isso aqui certinho. Não, gente, carnaval, festas de loucos que se chamavam na Idade Média. Esse mundo medieval, que é rico, que é diverso, que é contraditório muitas vezes, é o que a gente plural entende, percebe, né? Inclusive noções como a Terra ser redonda, esférica, é uma compreensão que você vai pegar ali doutores de Salamanca na Idade Média, já se existia essa compreensão da Terra esférica. E você aí, meu amiguinho, com esse pensamento, olha isso! Como se alguns pensadores vão puxar essa noção de alguma referência bíblica, que não, a Terra não é esférica, tal, mas outros não. Né? Isso desde a antiguidade, desde os pensadores antigos, matemáticos, né, físicos, como a gente teria mais nessa área, pensando a questão de circunferência do Equador. Então, na antiguidade, na Idade Média, até chegar no que a gente chama na Idade Moderna. Tudo isso. A gente vê que não era só sexo dos anjos que se debatia na Idade Média. Viu só? Que interessante, né? É legal mesmo. Contestações, que se fala uma igreja absoluta, quantas contestações também ao poder, às heresias, sim. formas de vida alternativas nos movimentos heréticos, seguir a vida de Cristo, humildade, pobreza, o próprio franciscanismo. E a gente pode fazer um vídeo, né, sobre os movimentos heréticos. É muito legal, os cátaros, né? A gente pode depois fazer um vídeo só sobre isso. Dá pra fazer vários vídeos sobre a Idade Média, gente. O próprio evento que foi, né? O franciscanismo ele vai ser absorvido pela igreja porque ele tomou uma proporção tão grande que se achou melhor, não, vamos inseri-lo aqui, vamos determinar, colocar uma regra, como tornar uma ordem, né, uma ordem de frades ali, que daí se institui uma regra para aquilo não... Vamos encaixotar essa mudança, né? Vamos absorver. Então, isso a gente pode pensar. E uma outra coisa bizarra desses erros, né, que a gente acaba cometendo, é de quando tem esses momentos de alguém muito diferentão, assim... ele é à frente do seu tempo. Que daí é assim. Porque daí assim, aquela regra que eu criei para justificar aquele contexto histórico não está acompanhando aquele ser ali. Então ele está à frente do seu tempo. É mais fácil falar isso. Isso. Mas se você for pegar, tem de gente que está à frente do tempo, se for seguir essa ideia. Isso é idiota, né? Porque não existe ninguém à frente do seu tempo, porque a gente é fruto do nosso tempo. Né? Exatamente. Você pode ter até alguém que seja uma subversão da ordem do seu tempo. Exato. Judith Butler fala disso, né? Alguém que subverte, é uma subversão dentro da ordem, né? Não é além daquilo. Porque você precisa de uma munição, até mental, né? Para você poder fazer a sua subversão que vem do contexto que você vive. Né? Claro. São Francisco é fruto disso, de um crescimento do comércio, das cidades, de uma contradição entre uma riqueza extrema da igreja e uma pobreza assim, enorme na cidade medieval. Então, essa contradição, ele olha para aquele mundo, ele tinha o ideal do cavaleiro, ele mas qual é o meu papel aqui? A galera morrendo de fome ou, né, o alto clero ali com riquezas absurdas, e aí, o que eu vou fazer? Então, surge aquele movimento, ele
né, começa aquele movimento que se expande, e isso tudo dentro da Idade Média, no meio ali, que a gente chama da Idade Média Central, né? Bom, mas eu acho que é isso, Mari. Tem mais alguma observação e tal? Porque lembrando que a gente vai ter um segundo vídeo, né? A gente vai falar mais sobre isso, não se preocupem. Eu acho que é isso, né? A gente pode falar de textos para indicar para o pessoal, né? Importantíssimo. Porque é importante porque assim, a Idade Média, esse período enorme, né, da história, que é tão maltratada, né? Então a gente fez 2 vídeos para tentar fazer, né, corrigir algumas coisas aí. E como a gente já repetiu, a gente vai falar de novo, a gente não acha nada, a gente tenta subsidiar essa conversa sempre com base em pesquisas sérias, reconhecidas, né, apresentadas aos pares e tudo mais. Né? E a Mari tem né, um arsenal aí de bibliografia pra gente. Assim, não vai dar pra se delongar, né? Mas só pra gente falar algumas referências mais clássicas, mais básicas, né? A gente citou aqui o Le Goff, então o livro Uma Longa Idade Média, ele discute muita coisa, muita essa noção de Idade Média. Um discípulo dele, Jerome Bachet, A Civilização Feudal do Ano 1000, A Colonização da América. É uma referência geral de síntese muito bacana. Existem 3 volumes coordenados pelo Humberto Eco. Mostra aí. Trouxe um aqui para vocês verem, que é esse Idade Média. Então, pegando os 3 períodos principais da Idade Média. Essa organização do Humberto Eco, vários autores dentro do livro. Aqui no Brasil, o Newton Manet Pereira está lançando vários artigos, textos sobre essa descolonização da Idade Média, essa discussão que a gente está fazendo. Clássico já do professor Hilário Franco Júnior. Então, tem uma linguagem bem acessível, bem bacana. São aí alguns dos autores que a gente pode citar, né? E a gente vai deixar tudo na bibliografia também, pessoal. Então, vou ter todos os links aqui, né, toda a orientação para vocês buscarem informações decentes, né, não se alimentar de churume na internet aí. Então, vamos ler coisa que preste, minha gente. É verdade. Então é isso. Então é isso, Mari. Obrigada e até semana o próximo que vem tem mais vídeo, pessoal. Isso aí. Até. Tchau. Tchau, tchau.